Olá, boa tarde, tudo bem? Bom, em tempos de quarentena, né, da gente se cuidar, então hoje nós vamos fazer uma live. Eu em casa, trabalhando home office, assim também, e vamos seguindo, né, nos ajudando todos. Estamos juntos para mais essa luta, né? Então hoje nós vamos fazer uma live com a Simone da Plié. Vou convidá-la aqui, vai ser um bate-papo bem gostoso, porque ainda tem pessoas recém-operadas, né, que fizeram cirurgia plástica há pouco tempo. Nós atendemos pacientes, as meninas ainda estão em atendimentos, com os seus cuidados, com certeza. E para que a gente consiga ajudar com alguma informação também, então nós decidimos fazer essa live que nossas pacientes têm muita dúvida sobre cinta. Então, se você está recém-operado, nós vamos fazer esse bate-papo bem gostoso. Eu vou convidar então agora aqui a Simone. Vamos lá. Não tá indo. Se não está indo a solicitação. Agora sim. Vamos lá, se vai entrar então. E deixa eu ver mais para trás. Olá, Oi, tudo bem? tudo bem, e você? Tudo bem também. Que Então, delícia, um bate-papo gostoso. Faz um tempo que a gente não se vê pessoalmente, né? verdade. E aí vamos falar, então, esclarecer um pouquinho, porque nós temos pacientes recém-operadas, ou aquelas que estão sendo liberadas para fazer algum tratamento agora, e por tudo isso que a gente está passando, né, não estão conseguindo serem atendidas, né? Então, acho que é legal a gente bater esse papo e tirar algumas dúvidas sobre a cinta, falar um pouquinho então da qualidade da Oi Bia, a Eloá também está assistindo a gente, falar então um Legal. pouquinho mais da qualidade da cinta plié, né? Eu particularmente sou super fã e super indico. Então seja bem-vinda à nossa live. Obrigada. Então, assim, o que eu acho que seria legal a gente começar? Talvez eu acho que pelo diferencial, então, dos nossos produtos que aí você comentou, tá? Então, até vou fazer aqui uma apresentação rápida, né? Eu sou Vamos? Simone. E aí, no caso, a minha empresa é a Cimap Plus. Então, nós trabalhamos aí com o atendimento, né, das pacientes no pós-operatório. Então, com produtos cirúrgicos, com as malhas, com as meias, fitas também para tratamento de cicatrizes hipertróficas, né? E nesse caminho nós achamos bons e grandes parceiros aí como você, né? Que prima também, sendo um bom atendimento, a qualidade também, tá? Então, assim, a princípio, eu vou falar um pouquinho do diferencial. Então, as nossas malhas, elas são de microfibra com elastano, né? Então, elas têm um poder, no caso de expansão, de 50% com retorno de 100%. Então, aí daqui a pouco vou até mostrar um pouquinho dessas malhas, por conta dessa elasticidade e dos colchetes, então a paciente acaba não tendo a necessidade aí dos ajustes, principalmente nos primeiros dias, né? Aonde ela tende aí, no caso, a desinchar. A malha acaba oferecendo um conforto muito grande para a paciente, tá? E ela tem também a compressão diferenciada em cada local da malha. Então, por exemplo, no macaquinho, a compressão da mama é diferente do abdômen, que é diferente da região interna da coxa, que é diferente da coxa, né? E, Que legal. além disso também, ela tem um tratamento que nós chamamos de hidrófilo, né? E esse tratamento, aí, no caso, permite a pele respirar. Então, acaba tendo auxílio no menor índice,
de, de alergias, de dermatites, né? E também um auxílio até na questão da cicatrização. Ah, muito legal. Atendendo uma paciente na semana passada, ela até comentou, falou, quando eu fui escolher a cinta, tal, e tudo mais, aquele material duro, né? Eu falei, não, então, mas quando a gente fala de plié, realmente é esse tipo de material que você está falando. Vou falar na língua que elas passam pra gente, aquele material mais molinho, mais gostoso, porém é um molinho com a tensão correta, né? Como você falou. E não aquele molinho de uma cinta também sem qualidade, pelo contrário, que é um tecido mais gostoso do que aquele, não sei como que chama, aqueles mais grossos, durinhos, né? Isso mesmo. E aí, então, a gente explicar um pouquinho para elas que realmente tem uma diferença na malha, né, nas malhas da plié, elas realmente são mais confortáveis e todas essas características que você acabou de falar. Perfeito. E aí, vamos entrar em qual assunto hoje? Então, hoje vamos falar um pouquinho do sutiã. Tá. Vamos falar, então, né, quais são os... Vamos começar, quais são os tipos, né, de sutiã que você tem, aí conforme você vai falando, a gente vai falando aqui para qual cirurgia, enfim, embora os sutiãs, né, vai acrescentar se tem o bracinho, né, eu sei, mas a gente vai falando características de cada um, pode ser? Pode ser, tá ótimo. Então, eu vou pedir para vocês me acompanharem aqui, tá? Então, aqui no caso, nós temos os diferentes modelos. Então, esse primeiro modelinho, ele é um modelo, no caso, que foi desenvolvido para mastectomia, tá? Então, os colchetes dele, eles são na parte posterior, né? Com a possibilidade também da regulagem. Então, eles têm um invólucro, vamos ver se dá para vocês verem, para, no caso, fazer a acomodação, então, daquela prótese, né? A prótese, no caso, externa, tá? Às vezes, ele pode ser utilizado também no pós-cirúrgico. Por quê? Existe uma linha que é pequena de médicos que eles, no caso, preferem, então, que a paciente tenha o fechamento do sutiã nas costas do que na frente. Então, é uma linha, no caso, que coloca que algumas vezes pode ter ali, no caso, a união, a junção aonde a paciente ficaria sem o seio, que é aquele espaçozinho que nós temos, tá? Mas é uma pequena, um pequeno número de cirurgiões plásticos, então esse realmente ele é mais relacionado a essa parte de mastectomia, tá bom? Mas eu falei, é importante salientar que existe essa diferença e algumas vezes algumas pacientes podem ter feito uso de um modelo assim e podem aí futuramente pensar que estava errado. Não, não está errado. Aí vai muito da indicação de médico para médico, tá? Uhum. Perfeito. E se a gente pensar, então, nas mastectomizadas, como você falou, né? O que é legal que tem essa acomodação da prótese externa, que fica um pouco mais... A gente consegue facilitar um pouquinho mais a vida dessa mulher que está passando por esse período, né, de adaptação do próprio corpo, um período mais difícil. Então, a gente consegue facilitar nesse momento aí da vida dela, né? Sim, não tem o risco, então, até, né, da prótese escorregar ou ela baixar ou entortar durante a movimentação do dia a dia. Então, ela fica bem acomodada. Legal, tá? sim. Então, vamos lá. Um próximo. Então, já ressaltando, nós trabalhamos também com as duas cores, tá? Então, ou seja, as malhas na cor base, né, que normalmente é o tradicional, mas mesmo o nosso base, ele se assemelha a um tom chocolate, vamos dizer assim. Não é aquele alaranjado, né? E também trabalhamos na peça na cor preta, tá? Então, eu quis pegar esse próximo na cor preta. Ele, então, já é um modelo mais direcionado ao pós de mama, porque ele tem, então, fechamento aí no caso frontal, né? Onde, então, a grande maioria faz a utilização, porque a paciente, então, ela evita o excesso, né, da abertura
dos braços, né? Então, no caso, que é uma situação que não é indicada, por conta, então, da cirurgia, da cicatrização, ela apresenta, então, três possibilidades, né, de fechamento de colchete na frente, e esse ele tem um diferencial nas costas, que nós chamamos, então, do estilo nadador, tá? Nos primeiros momentos da cirurgia, eu me reservo um pouquinho com esse, por quê? Porque ele tem, então, um decote um pouco mais aberto, tá? Mas não é que não possa ser usado. Então, assim, tenho pacientes que fazem a utilização, mas é que a gente acaba, então, fazendo uma triagem no dia a dia daquilo que melhor se acomoda com a maioria das pacientes, tá? Ah, é legal. E uma coisa que a gente pode até comentar, acho que até a Pamela também está perguntando sobre a cor se influencia, porque a mulherada fica doida com o tom. A gente já falou que não é bege da Plie, é um tom mais pro chocolate, mas mesmo assim tem mulheres que não gostam e acaba aparecendo, ainda mais com sutiã. Tem umas que retornam muito cedo para o trabalho, né? Então, essa já de tipo nadador já ajuda bastante também, né? Mas enfim, só para a gente falar, a gente em outras marcas o preto ele fica mais duro, né? Também, então às vezes os pacientes não gostam. E para falar que o de vocês da Plie não, né? A maleabilidade dessa malha, ela mantém, ela fica também confortável, não dá diferença, né? Na cor, de qualidade, tecido, nada disso. Não, mantém aí, no caso, o mesmo conforto e a mesma qualidade. E até realmente é muito interessante. Eu atendo algumas pacientes que depois que elas saem, né, eu fico até pensando. Então, muitas vezes a paciente ela está toda operada, ali dolorida, mas ela está preocupada com a cor do sutiã ou da malha que ela está utilizando. Então, eu acabo, né, usando até o termo que elas usam, né, me desculpe pelo termo, mas elas falam, não, pelo menos assim, esse seu tom de base e o preto, ele acaba sendo menos broxante, né? E eu até brinco com elas, eu falei, bom, é de escolha, mas pensando comigo, nesse momento, a única coisa que você vai poder fazer é repousar. Mas realmente acaba sendo muito interessante, porque a cirurgia de mama, como ela tem uma recuperação, no caso, mais rápida, ela retorna, então, às suas atividades, né, num período mais curto. Então, mesmo que apareça, não é uma coisa que chama tanto atenção, porque realmente é uma cor aí bonita, é uma cor bem parecida com o sutiã estético puramente, né? E essa opção de alça também facilita muito, né? Porque ó, se a gente voltar alguns anos atrás, tínhamos só a opção de regata, né? Sim. Aí caiu aquela questão de usar manguinha, né? De estar escondendo e tudo mais. Então já essa opção de alça e ainda tendo esse cruzamento atrás, perfeito, né? Já tem uma outra opção aí para a gente usar com as roupas, a mulherada que está voltando aí para o trabalho, né? Isso, perfeito. Então, continuando ainda nessa linha. Vamos lá, até em cima de todas essas observações que você acabou de colocar, esse daqui, no caso hoje, é o carro-chefe, por quê? Então, ele tem também a mesma opção, né, do fechamento com os três colchetes, tá? Só que ele tem, então, umas costas, no caso, né, mais aberta, tem a possibilidade de ajuste também como um sutiã normal, e o interessante é que com essa possibilidade, então, dos colchetes, a paciente no mesmo modelo consegue fazer também o cruzamento aí das alças, tá? Quando necessário. Então, ou seja, mesmo no pós-cirúrgico de mama, como ela retorna mais rápido, ela pode estar utilizando uma blusa mais aberta, um pouco mais cavada, um vestido também com a mesma segurança, tá? Então, mas, assim, todos os nossos, o que eles apresentam? Então, aí, no caso, eles apresentam aí um reforço, mas com uma copa, no caso, que é feita justamente só para acomodar a mama, né, nesse primeiro momento, né? Tem também, no caso, uma extensão um pouco maior em relação ao corpo, para não então, não ficar em cima da cicatriz,
Muitas vezes a cicatriz, a incisão, então, é feita ali no inframamário. Se o sutiã é muito curto, ele pode ficar incomodando, machucando, tá? Então, no caso... Desculpa te interromper, eu até ia comentar que a gente está falando um pouquinho mais da parte estética e tudo mais, eu ia pedir para você falar essas características, se você já falou, e realmente, assim, tem os modelos ainda no mercado que eles param, né, mesmo, bem embaixo da mama mesmo, tanto que às vezes a gente deixa o último feixe aberto para não ficar machucando, tanto nessa parte de costela e não pegar também na incisão, que incomoda muito. Aí tem paciente que comprou, às vezes, um tamanho um pouquinho errado, acaba sufocando até, né? A paciente sente um pouquinho com falta de ar. Então, esse pedacinho que às vezes você fala, é um pouquinho mais compridinho, mas ele tem o porquê dele estar aí, ele faz muita diferença quando o paciente, né, compra realmente o sutiã, o modelo correto, e que perceba todas essas características, né? Então, são pequenos detalhes que é pensado ali na peça para que a gente não atrapalhe a recuperação daquela cirurgia. Então, esse pedacinho que você falou agora, dessa acomodação da mama, né? Faz total diferença realmente para ajudar essa paciente na recuperação e ajudar o nosso tratamento como fisioterapeuta, né? Justamente, né? O resultado final depende de todo esse conjunto, né? E vamos lá. O próximo. Nós temos, então, aqui o regata, que foi, então, aquele modelo que você comentou há pouco, tá? Então, realmente, no início, né, a maior parte, ele era dessa forma. Então, o regata, ele permanece, então, até assim, por uma preferência, porque muitas vezes, então, ele também, da mesma forma, apresenta os 3 colchetes, com aquela extensão importante ali, no caso, né, para cicatriz. Ele tem as costas, então, toda fechada, porque hoje, muitas vezes, ao fazer a cirurgia de mama, o médico acaba realizando, então, a lipo nessa região, então, né, da nossa gordurinha, que muitas vezes nos incomoda, tá? Então, esse seria um sutiã, aí no caso, indicado, onde ela faria, então, esses 2 procedimentos com uma peça só, né? Então, aí, no caso, ela teria um conforto. Se bem que, pela maciez do tecido, né, e pelo modelo, eu tenho muitas pacientes que, mesmo numa cirurgia de mama, simplesmente, elas se acham mais seguras no primeiro momento com o regata, para depois passar, então, para aquele anterior que eu mostrei, que seria com a alcinha, tá? Então, nós temos essa versão também. Entre todos eles, se tiver só aquele retoquezinho embaixo da mama, todos eles pegam nessa região. E aí, se a gente falar então do retoque aqui, aqui, que a gente tem, pega o regatinha, então que ele também faz essa compressão que a gente precisa, mesmo que seja um retoque. Mas agora, se eu falar até um pouquinho do lado da fisioterapia, o uso da cinta é extremamente importante para ajudar a gente na prevenção de fibrose, ainda mais quando a gente fala de lipo. Não importa que seja só um retoque, qualquer local que teve agressão, a gente vai ter a formação de fibrose, porque a gente precisa, a fibrose é a cicatrização do tecido, e a gente precisa que esse tecido cicatrize, então ela vai acontecer, né? E para que a gente não corra aquela fibrose em excesso, né? Então a gente precisa dessa compressão ideal também da cinta. Então, no caso, esse regata realmente, para quem faz esse retoque aqui, é perfeito. E é legal a gente pensar nisso, deixando um pouquinho da parte estética do sutiã que a gente estava falando agora. Como você falou nos primeiros momentos, o regata, e aí depois volto a trabalhar, eu pego lá o meu de alcinha, as costas, né, de nadador, e aí a gente pensa um pouquinho mais do lado estético. Justamente, podemos combinar aí as 2 coisas, né? Ainda a continuidade mas também essa peça, vamos se dizer assim, um pouco mais bonita aos nossos olhos. Verdade. Uma próxima peça que nós temos, eu vou procurar ficar um pouquinho mais distante aí para vocês visualizarem. O nosso sutiã com mangas, tá?
Então, aí no caso, ele apresenta, então eu estou sempre ressaltando aí que ele sempre vem com essa possibilidade dos 3 colchetes, né? Então, a questão da mama também, no só vestir. Então, no sutiã com mangas, vocês podem verificar que a costura aqui, ela fica do lado de fora, tá? Então, justamente para não evitar nenhum tipo ali de machucado na paciente. A nossa malha, ela é muito, no caso, macia, então ela não garroteia, não faz aquelas feridas, né? Que o cetinete, por ser muito duro, muitas vezes ele provoca, mas mesmo então, com esse conceito de maciez, essa tecnologia, ainda nessa região, a cliente, então, ela teve aí o cuidado de estar fazendo essas costuras, né? Então, do lado de fora, tá? Então, as costas aí, bem, E né, costura fechadas. somente o necessário mesmo, né? Não é que tem costura atrás, costura aqui, ali, não. Só onde Não, necessário mesmo. justamente, necessário. Aí, uma observação. Essa peça, no caso, esse sutiã, nós só temos nessa cor base. Não existe o preto. Já tive algumas pacientes tão, por então, a cinta preta, sutiã preto. Aí, no caso deste aqui, somente no base, pelo menos por enquanto, né? Então, a Plié, ela acabou trabalhando, porque assim, a saída, então, a maior é essa, mas é aquela história. Muitas coisas a gente traz informação do mercado, quem sabe futuramente. Se, então, eles lançarem um sutiã com mangas da cor preta, eu aviso vocês. A mulherada vai ficar atrás, com certeza. Lembrando, então, Sim, que esse sutiã da manguinha também é para quem fez um retoque de lipo no braço, né? Que também é muito comum o paciente fazer mama e ter esse retoque. Para ao invés de ter que usar, né, macaquinho e tudo mais, então tem essa facilidade do sutiã com a manguinha. O que eu estou reparando é que a manguinha é compridinha, porque a gente encontra no mercado mangas curtas, né? E aí, sim. para ali no meio do braço, além de ficar Isso, garroteando, não vai até o final da onde foi feito a lipo, e ali começa a espalhar todo esse processo aí de reabilitação. Então, é importante também, e mais uma outra característica desse, né, da plié, dele realmente ter o bracinho um pouquinho mais longo, e pegar toda, então, a isso. região que é necessária. Então, ele vem mais ou menos, né, até aqui a metade do nosso antebraço, tá? Ele veste aí, no caso, bem confortável, tá bom? Então, E ótimo. por último, até, nem sei se vocês conhecem, mas esse foi um último lançamento aí no caso da Plié, tá? Então, ele é um sutiã que nós chamamos de alta compressão. Quais diferenciais? Então, ele permanece com os colchetes, tá? Ele, no caso, tem uma maior compressão de toda aquela linha que eu mostrei para vocês. O porquê? Porque ele é utilizado, indicado para algumas situações. Então, a primeira situação, naquela situação em que a paciente, ela precisa utilizar uma faixa. Então, nós temos a faixa, tá? Então, no caso, a faixa de mama, nós trabalhamos com ela também. Só que esse aqui, ele foi desenvolvido até pela solicitação médica. Então, ele tem uma faixa, que eu não sei se vocês vão conseguir enxergar um pouco, talvez pela cor, de alta compressão, que ela passa nessa região. Então, por exemplo, aquelas cirurgias onde o implante, então, é atrás do peitoral, onde precisa dessa sustentação. Aquelas cirurgias, hoje as pacientes trabalham normalmente com um perfil alto, extra alto e um volume grande. Então, ou seja, tem um descolamento grande nessa região, um edema grande, e aí, no caso, a necessidade de um decote mais fechado para fazer a compressão desse edema. Um outro detalhe que muitas vezes existe o descolamento também, né? Dessa região que vai, então, um pouco mais na axila, onde a compressão também seria maior. Então, olha, o decote dele é mais fechado, a cava axilar também mais fechada, tá? As costas também mais fechada.
Então, se você fizer uma comparação, deixa eu pegar aqui, com o nosso regata, olha, Já dá a para notar bem. diferença, isso, entre um decote e outro, até em relação à cava, tá? Sim. Então, a diferença. Então, esse é um sutiã que está tendo uma saída bem grande, mesmo em relação a esse nosso, que ele já é mais extenso por conta da cicatriz, esse aqui, ele desceu um pouco mais até, a pedido da solicitação aí, no caso dessa, né, da classe médica, e a Silimed, então, desenvolveu. Então, esse aqui, desculpa, apliei. Esse daqui, nós, então, no caso, chamamos de sutiã de alta compressão. Então, para essas indicações, assim que eu acabei aí de expor um pouquinho, tá? E talvez vocês, até na parte da cirurgia, acabem até enxergando outros casos também com a utilização dessa peça. Não, perfeito, perfeito. Quem faz cirurgia, como você falou, atrás da mama e tem essa necessidade de colocar, né, atrás da mama, não perdão, atrás do músculo e tem a necessidade de colocar a faixinha, tem um certo. Ela acaba incomodando, porque tem que colocar o sutiã e colocar a faixinha aqui por cima para realmente fazer essa pressão. Então, claro que Isso. tudo isso facilita demais. Essa faixinha, mas é fácil para a paciente colocar, ela abre junto com a síntese, porque eu não consegui ver a faixinha que tem dentro do sutiã preto que você mostrou. No caso, ele E a gente tem que botar na ela praticidade, né? Das ela já é vestidas. composta na peça, tá? Ela não vem uma peça, no caso, separada. Então, quando a paciente aí veste, Uhum. ela só tem, então, no caso, um reforço nessa peça. Então, por Legal. isso que acaba sendo mais fácil para a paciente vestir e usar. Legal. Então é importante a gente falar que não vai ter, não precisa encaixar por cima, porque tem lá a faixa e depois eu abotoar, né? Então é esse que Isso. realmente da faixinha para fazer essa pressão para a gente ter, para baixar e acomodar, né, a prótese naquela região. Perfeito. Então, essa aqui seria a nossa faixinha tradicional, né? Que fecha com velcro. Então, ela vem no mesmo tecido da microfibra, no mesmo trabalho. Só que, então, a paciente teria que fazer essa acomodação, Sim. certo? O sutiã e mais esta acomodação da faixinha. Então, assim, o interessante, vamos manter esse produto em linha, porque existem casos onde o paciente faz uso por um período, então a paciente, depois que não precisar, pode estar retirando e permanece com o sutiã. Mas aí, então, existe um grande número aí no caso que por conta desse tipo de cirurgia, então mesmo daquelas cirurgias, né, redutoras, ou depois, no caso, a montagem com o implante, aí esse daqui acabou sendo o carro-chefe, por toda essa praticidade, né, todas essas características e esse conforto para a paciente. Perfeito. O mais legal, eu lembro de quando nós nos conhecemos, que você falava muito que a Plie ouve muito os clientes, a classe médica, né? Que você também faz essas pesquisas com o seu cliente, né? E tá aí o resultado, né? Porque hoje a gente tem muitas facilidades, né? Em tudo de acessórios, em recuperação, de pós-operatório, das cirurgias, né? Justamente por E, isso, né? A gente possa, né, ouvindo o nosso cliente, ouvindo o médico, o que é prático, o que é funcional, né? Quais as características que esse paciente precisa, né? Eu acho que a questão da dermatite, eu lembro que quando eu comecei na parte da dermatofuncional, há acho que 10 anos atrás, a gente indicava os pacientes a colocar uma camisetinha de algodão por baixo e depois sim, colocar a cinta por conta do tecido da malha cirúrgica, né? Então, hoje a sim. gente já não precisa mais, então a gente facilita bastante, né, a vida do nosso paciente, colocação, a questão de aquecer também e tudo mais.
Então, isso que é o mais gostoso. Eu realmente, essa linha de vocês, a gente ainda não tinha conversado, eu não conhecia, né, desse sutiã, desse que você falou. É bom saber, é muito legal para a gente passar realmente a indicar. E eu acho que foi bem gostoso da gente falar um pouquinho dessas características que as pessoas não têm muita consciência na hora das coisas que a gente precisa de um pós-operatório. Todo mundo investe na cirurgia, mas quando tudo que se trata pós-cirurgia, todo mundo quer economizar. Desde Sim. cinta, desde a reabilitação, não vou falar drenagem linfática, porque não é só drenagem linfática, não é reabilitação, então desde a reabilitação, né, os medicamentos, tem que tomar mesmo, tem que comprar a pomada, a placa de silicone, tudo. Tudo que envolve pós-cirurgia, né? Então, por mais Sim. que seja um custo maior do que a gente vê no mercado, mas a gente tem que pensar em todas essas qualidades que a gente acabou de conversar, né? Sim, além das qualidades, às vezes elas acabam não enxergando que muitas vezes elas vão pagar a mesma coisa. Por quê? No Setnet, ela vai ter que fazer um reajuste. A média dos ajustes que estão por aí hoje, em torno de 55 a 60 reais, dependendo do local. Ela precisa de alguém que a leve, ela precisa se deslocar estando pós-operada, né? E ainda pagar por cada ajuste. Então, às vezes, ela paga uma diferença que no primeiro ajuste dela acaba se igualando. E ela tem que passar um pós-operatório com uma cinta desconfortável, dura, que muitas vezes ela precisa, né, desses outros meios, camiseta, eu já peguei camiseta, mods noturno, toalha de rosto, entre outras coisas, né? E assim, ó, a gente acomodava carefree aqui, ó. Então, Cheguei da paciente, tinha cortado assim, ó, porque não aguentava a capa. é bem por aí. Eu falei, ainda bem que a mulherada tem uma criatividade tremenda. Ó, e a Pan tá falando realmente, né? Quando você fala de fazer a medida correta, é bem isso mesmo, tem que ser um local de confiança e se é que a pessoa sabe fazer também, porque não é sair assim, ajustando a peça, né? Tem o Não, local correto para ser feito. E fora que ela vai ganhar uma costura, por exemplo, da plie, a gente não tem costura atrás, não. né? Então, se vai em outras cintas, acaba até ganhando uma costurinha a mais que isso vai marcar, vai incomodar, às vezes não vai ficar retinho, aí não fica linear de um lado para o outro e vai dar diferença nessa compressão. Parece que É são bobas, mas a gente vê muita coisa errada com cinta no dia a dia. Ainda a muita gente. que no final, assim, eu falo que não existe custo-benefício, pelo contrário, a paciente acaba perdendo, principalmente no resultado final da sua cirurgia. Sim, aí depois acaba comprando. Eu cheguei aí na casa, essa paciente eu não esqueço, eu fui na casa dela só para ver a cinta. A nossa fisioterapeuta estava atendendo, e aí a fisio não era dia da sessão dela, ela falou que não aguentava mais, estava próximo da minha casa. Eu falei, não, eu vou passar aí, vamos ver, né, o que está acontecendo. A fisio já tinha orientado, conversado, olha, é assim, assim, assado, mas fui lá que eu estava perto, então tá bom. Ela tinha umas 3, 4 cintas, ela já não sabia mais o que fazer. E aí foi quando realmente a gente indicou que a fisio já falou, não, esquece isso, aquilo. E aí você acaba investindo na coisa certa. Então, se tivesse investido desde o início lá né, na cinta correta, na malha cirúrgica correta, todos esses transtornos seriam diminuídos, você ficaria mais confortável. Porque no pós-operatório a gente dá para pensar em conforto, né? E a Sim, gente precisa pensar nesse conforto, precisa parar com essa mania de querer economizar no pós-operatório. não, não tem como. Eu falo que acaba perdendo muito depois. Sim, é verdade. E essas coisas erradas pode prejudicar o resultado, que a Simone tinha falado, e prejudica mesmo, né? Parece que não, mas prejudica mesmo. E é super importante, então, né? Vamos só reforçar a utilização da cinta cirúrgica, né? Da malha cirúrgica no pós-operatório, desde o início. Como nós falamos de cirurgias de mama, normalmente os médicos eles indicam ficar num período de 30 dias com as cintas cirúrgicas. Claro que não dá no pós-operatório, não dá para a gente protocolar nada. Tem pacientes que acabam ficando um pouquinho mais,
E o mais interessante de tudo isso, elas reclamam do sutiã, mas quando o médico fala, olha, pode tirar o sutiã para dormir, ou pode tirar o sutiã, porque elas não tiram, porque elas se Não. sentem seguras. Então, a cinta também tem tudo isso, né? Então, se a gente, você tá com uma cinta correta, com a compressão correta, ela está ideal para o seu tamanho, tá numa pressão correta, porque a cinta não pode ser nem tanto sutiã, né? Não pode ser muito apertado, tem gente que acha que quanto mais apertado, melhor, né? Isso, existe esse mito ainda, né? Sim, sim, muito, né? E ele não pode ser muito apertado e também não pode ser frouxo, né? Sim. Eles têm que Sim, estar numa pressão aí ideal, que você fique confortável, esteja justo, mas que não atrapalhe na respiração, não atrapalhe nos movimentos, não prenda a circulação, porque senão a gente vai ter um efeito contrário, não vou desinchar, sim. pelo contrário, vou inchar mais ainda. Então a gente precisa tomar esses cuidados. E aí, na hora que fala, vamos tirar, elas não querem, porque ela dá essa segurança e aí elas ficam usando aí por 13. Eu tive minha prima que fez cirurgia, ela ficou usando acho que quase um ano para dormir. Ah, É. gostei. E assim ficou usando. Então, se Eu tem, tenho além de ter um sutiã com uma qualidade boa, ele dura mais de um ano, né, Si? Porque os de sutiã eles não duram, começa a afrouxar aqui, e perdeu toda a compressão correta. o que causa, então, até por conta dessa nossa, vamos dizer, elasticidade desse material da microfibra, ele tem essa questão do retorno. Então, o desinchaço, ele vai acompanhando o corpo, ou seja, é o que nós colocamos. A ela está realmente sempre vestindo a sua paciente, independente aí no caso do tamanho. É verdade, gente. Eu nunca precisei fazer ajuste em cinta de plié, porque é bem essa tecnologia que a Cia explicou lá no início, que ela realmente se adapta de acordo aí com as modificações do corpo. Lembra que você deu uma explicação para a gente? Ela passa por uma máquina especial, né? Tem todo um processo para você chegar nesse resultado, né? Uhum. Muito Daí legal. até um Se Falei que até desculpa. um outro dia nós podemos até repetir todo esse processo. Muito legal. Eu não esqueço quando nós nos conhecemos há algum tempo atrás, você explicando a gente, uau, que bárbaro! Você fala pra gente como que a gente conserta, como que a gente lava a cinta, o que que tem que fazer, posso torcer na máquina, deixa secar no sol, o que que a gente tem que fazer nesse processo para conservar o sutiã? Tá, então esse é um outro detalhe que eu vejo para mim como importantíssimo. Então, hoje em dia, tudo que traz conforto e facilidade, né, é o que nós buscamos. Então, as nossas malhas, elas podem ser lavadas, então, em máquina. O que eu sempre indico, aqueles saquinhos de lingerie, para quê? Só para não encher aí no caso de bolinha. Mas máquina normal, tirou da máquina, pendurou, secou, faz uso novamente. Então, não tem aquela necessidade, aquele negócio que eu vejo às vezes de colocar em freezer, geladeira, são várias coisas para depois voltar a fazer uso, tá? Então, não tem problema de secar também no caso, né, na centrifugação da máquina. O que nós não indicamos seria as máquinas secadoras, isso não, mas por conta desse tratamento hidrófilo, ela acaba secando mais rápido. Tá? Então, assim, em poucas horas, no caso, a peça ela está pronta para uso novamente. Então, assim, não há nada especial além já do dia a dia que nós realizamos. Perfeito, mais praticidade ainda, né? Porque todas as outras precisam lavar a mão, sabonete neutro, não torcer, não expor ao sol e depois deixar meia hora dentro da geladeira ou congelador, né? Então, ou seja, que programação que você precisa, né? Já dificultou a vida de um paciente operado, né? Aí, no seu caso, nós facilitamos toda essa execução, né? Com certeza. Se mais alguma coisa que eu esqueci de te perguntar, ou que você queira falar, alguma consideração do sutiã? Não, acho que nós assim colocamos aí todos os nossos pontos. Foi muito agradável, muito produtivo, muito informativo,
né? Então, assim, eu acho que conversamos sobre os principais pontos. Agora, se você tiver aí mais alguma coisa para colocar, pelo menos que eu estou me lembrando aqui, todos os detalhes importantes foram ressaltados. Ah, é legal. Eu vou aproveitar, então, que a gente fala muito no nosso feed, nas redes sociais, que a gente dá dicas de paciente, né, num pós-operatório de prótese de mama, de uma mastopexia, de uma mamoplastia, enfim. Em relação aos cuidados com os movimentos, a gente tem, né, costuma chegar, você pega um paciente logo no início de um pós-operatório, primeiro dia de pós-operatório, a gente chega lá, o paciente está duro, ele só mexe os movimentos, não vira E nem olha o lá. pescoço. E aí a gente começa a falar, não, por favor, movimente o pescoço, girei os ombros para frente e para trás. Como? Mas eu posso fazer isso? Eu posso beber água? Eu posso ajustar o meu óculos? Eu posso pentear o meu cabelo? Pode, não só pode, como deve. Né? Então, assim, então a dica aqui é que não deixem de fazer o movimento com os braços. Eu tenho um vídeo no YouTube que eu explico lá todos os movimentos, tudo que pode ser feito. Mas é importantíssimo que os movimentos continuem, né? A gente, como fisioterapeuta, o corpo foi feito para movimentar. Claro que não vai pegar peso e nem vai fazer esse movimento aqui. Os movimentos de braço até a altura do ombro. Se quiser no início de 15 a 20 graus, eu posso beber, posso comer, lavar o cabelo, abaixa a minha cabeça, aí lava, eu não estou abrindo, né? Eu estou aqui fazendo esse movimento. Pescoço está livre de movimento. A gente chega lá, o paciente está com dor aqui no trapézio, está duro. Tem pacientes que desenvolvem a síndrome do ombro congelado, de não movimentar. Parece Nossa. bobo, mas a gente pega muita coisa errada por pura falta de informação ou a informação errada de falta de movimento. Né? Hoje a gente tem estudos e estudos falando quanto é importante a gente movimentar tudo dentro daquele limite da sua cirurgia, mas a gente precisa desse movimento. Então, nós Sim. temos vídeo no YouTube, nós temos o e-book que está também no link, tem o link na bio, que nós não falamos da colocação, né, do sutiã, as melhores formas de colocar. Vamos falar, então. Eu estou até com um semi-sutiã aqui, e lá no e-book, a gente até fiz assim para ficar mais ou menos prático. Legal. Lá e aí você vai falando daí também. Lá no e-book tem imagens de como a gente deve colocar o sutiã, tá? Eu não sei se eu vou conseguir mostrar mais ou menos aqui, mas eu acho que é melhor eu deixar o que a gente sugere como o sutiã é abaixo, então de encaixar aqui o braço, né? Ele vai estar aqui e pega ali a outra parte, ó, e enfia aqui. E aí levanta com a outra mão. Não sei se você quiser mostrar por aí, sim, mas eu acho que o meu deu mais ou menos. Você está em pé, né? Não sei se dá para ver. Isso, E eu deu, faço tá ótimo. de baixo para cima, né? E não de cima para baixo. De baixo para cima facilita a vida de quem vai colocar. Mas a gente pode colocar o sutiã deitado também. A gente tem lá a explicação de como colocar ele deitadinho. Uma forma que você pode se virar sozinha, não precisa ficar dependendo de ninguém, porque tem essa questão também no pós-operatório, né? A gente ficar dependente de alguém para tudo, né? Então, pode fazer os movimentos no braço, que as atividades de vida diária, de escovar os dentes, comer, beber, lavar cabelo, tomar banho, dá para ser feito. Normal, só não pegar peso, realmente peso não pode, num período aí de peso de academia, 60 dias para frente. Um peso leve, 30 dias para frente. Mas tudo isso a gente vai autorizando também de acordo com o médico, a gente vai conversando e com a evolução da cirurgia também. Né? Aquilo que a gente falou, não dá para protocolar, a gente vai acompanhando a evolução desse paciente e a gente vai liberando ele para outras atividades também. Aproveitei para dar uma geral, tá? Não, ótimo, foi perfeito. Era aí o que faltava. É verdade. Então, sim, muito obrigada. Por nada, Adorei. E eu aí, só então, também. que nas próximas nós vamos falar das outras cintas, como por exemplo o macaquinho, né? Então aí a gente combina um novo dia e horário para a gente falar do macaquinho, também é super, hiper, mega importante, que a gente também vê barbaridades por aí. Verdade. E aí a gente traz também mais informações e aí para a gente falar então, esclarecer um pouquinho mais dessas dúvidas e aproveitar e descontrair, já que a gente está passando por um momento tão delicado. Eu te falo que Sim. esse tempo que está
citamos aqui, eu não consegui pensar em coronavírus, foi super gostoso. Verdade. A gente é ocupado, mas a gente precisa ter esses momentos também de respirar, dar uma Para respirada. fazer. Então eu falo, vamos encher aí a nossa mente com boas informações, né? E Vamos aproveitar esse tempo para conhecimento. Então, não só interno, como bons conhecimentos externos também. perfeito. Por isso que estamos aqui também, né? É isso. Sim, obrigada. Tenha um bom Eu dia, um bom final de semana, e semana que vem a gente se vê, a gente combina, tá bom? combinado. Tá bom. Obrigada pela presença de todos vocês. Então, semana que vem a gente volta aqui, eu e Simone. Beijos. Beijo.